Legal. Bom, acho que a maioria já conhece a Golds, né, que é uma solução para um apoio proativo para os filhos de idosos, né, na gestão da saúde e do bem-estar dos seus pais. Através da Golds vai ser possível guardar e compartilhar essas informações de saúde com médicos, com cuidadores, e isso é bastante relevante. Então, assim, os filhos, né, vão conseguir cuidar melhor dos seus pais e dos seus avós, mesmo à distância. E o aplicativo está saindo do forno, e acho que em breve a gente já vai ter ele para começar a usar. E a Golds vem buscando, né, desde o ano passado, fazer algumas lives com temas relevantes para esse público que tem mais de 50, 60 anos. E como eu já tinha dito anteriormente, a gente está voltando com um tema médico muito bacana, então a gente chamou uma pessoa que eu gosto muito, eu já vou até colocar ela para conversar com a gente aqui. Deixa eu achar a Ana aqui. Vamos lá. Já entra, a gente já começa o bate-papo, já são 7h05. Já tem um pessoal aí dentro. Fala! Vou te Olá, chamar, Rô! eu não sei se eu te chamo pelo seu apelido carinhoso de Pode ser AP AP, não tem ou de Ana. problema. Olha, eu tenho feito live, Rô, com tanta gente querida, que aí o pessoal que me segue já sabe que eu sou AP. E eu já Então, recebo beleza. direct assim, doutor AP, Não, doutor eu AP, acho como é que você melhor. tá? É, Porque eu ia ter que ficar pensando de chamar toda hora de Ana Paula, Ana não Paula. Eu falei, dá, não, não eu dá, não sempre chamei de dá. AP e fica mais fácil AP. Exato, exato. Saudade de você, meu querido. Que Não, bom. muitas saudades. Bom, vocês já perceberam que a doutora Ana Paula, o AP, já é uma amiga minha de longa data. A gente é conterrâneo de faculdade, já viveu várias coisas juntas. Então, é muito legal esse tipo de gente, que às vezes a gente para de... A vida leva cada um para um lado, a gente para de se encontrar. Mas quando se encontra, é sempre uma alegria que transborda, né, Parece AP? que foi ontem, né, Rô? Parece que foi ontem, É muito exatamente. legal, muito, muito obrigado por você estar com a gente aí. E como eu já falei Imagina. anteriormente aqui, a doença de Alzheimer, depois você vai me ensinar se é melhor falar demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, que eu aprendi aí no seu Instagram, você escreveu hoje aí. Mas é um tema que todo mundo queria que a gente comentasse, que fizesse uma live. Teve até a mãe de um amigo meu perguntando se vai gravar, porque ela quer ver, que ela não pode entrar hoje, mas ela quer assistir, porque é um tema bem, bem interessante mesmo, né? Mas, AP, eu queria que você se apresentasse e aí a gente já começa a bater um papo aí, por favor. Legal, legal, Rô. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito o seu convite. É um prazer enorme estar aqui com você, que é um super amigo, um baita médico, oftalmo, querido, e agora, né, sócio aí dessa iniciativa de uma solução tão bacana que a nossa sociedade precisa tanto. Queria agradecer um monte de gente querida, meus seguidores que estão entrando aqui também. Um beijo enorme para vocês. E assim, eu sou médica, sou neurologista, para quem não me conhece. E eu tenho aí tenho, eu não vou entregar a minha idade, tá, Rô? Não, não Mas faz eu isso. tenho aí, porque se eu entregar a minha, eu entrego a sua também, e nós estamos fritos. Não, melhor não. Mas, mas eu tenho aí, né, mais de 15, mais de 15 anos de Tá consultório, bom. né, de experiência clínica, tá bom assim, né? E aí acaba que assim, a demanda pelas doenças relacionadas ao envelhecimento é uma coisa que cresce bastante, então eu atendo muito o paciente com demência, né, com Alzheimer, com Parkinson, com as doenças neurodegenerativas, né, de forma geral e que precisam de cuidados aí, né? Sim, É, tenho aí uma vivência também em gestão, em saúde pública. Atualmente estou muito focada aqui no consultório, em algumas coisas aí que eu tenho feito online também, de mentoria para legal. profissional de saúde e por aí vai. Estou aqui à disposição, vamos bater papo. Boa, Ana. AP, é o seguinte, eu queria... a gente vem falando bastante de, assim, envelhecimento em geral. E aí a gente fala de envelhecimento ativo, mas eu queria que você começasse a explicar um pouquinho sobre o envelhecimento do cérebro, né? Então a Uhum. gente percebe o envelhecimento do músculo, o que eu fazia de atividade eu não consigo mais fazer, mas fala um pouquinho sobre
sobre o envelhecimento cerebral, por Então, favor. o que acontece, assim, né? A gente esquece que o cérebro, ele também atrofia, né? Assim como a gente perde ali o turgor, né? A gente perde o colágeno da pele, as estruturas que não se sustentam mais, o cérebro também sofre esse envelhecimento, sofre perda de uma involução, né? Sim, Através de perda mesmo de substâncias que antes davam a sustentação e que passam a não dar mais. Então, o parênquima cerebral ele tem uma atrofia importante e, com isso, as conexões cerebrais elas ficam mais lentas. Então, é natural, com o envelhecimento saudável, digamos assim, que a gente tenha perda de memória, que a gente tenha uma certa lentificação, que coisas que antes a gente fazia com mais facilidade passam a ter uma dificuldade muito maior. Então, o idoso naturalmente já tem ali uma dificuldade motora de conectar as suas sinapses e saber que depois do passo da perna direita é a perna esquerda. Então, isso é do envelhecimento normal. O equilíbrio tá. já não é mais o mesmo, as funções mentais, o raciocínio já não é tão mais rápido, né? Então, isso qualquer um de nós vai passar por esse processo. Agora, a gente tem também o envelhecimento patológico, né, do cérebro, que é quando entram aí as doenças neurodegenerativas, né? E as demências são as principais doenças neurodegenerativas. Então seria incorreto eu afirmar que a demência ela é natural. A demência não é natural, a demência ela é patológica. Mas o Exatamente. envelhecimento cerebral ele é natural, certo? Exato. A demência é sempre patológica, é sempre uma doença, tá? Eu tenho um envelhecimento normal do cérebro, que todo mundo vai passar, que é isso, é uma certa lentificação, um certo esquecimento, não lembrar de algumas palavras, não lembrar de alguns nomes, e ok. Sim. Só que eu vou ter também a demência. A demência é o envelhecimento anormal. É o Tá. envelhecimento patológico do cérebro, tá? Que ocorre aí por uma série de situações, né? A gente pode entrar daqui a pouquinho no Alzheimer, mas a Sim. demência é sempre anormal, né? Tá. É um envelhecimento do cérebro muito mais grave do que o que seria para uma pessoa normal. Sim, porque na verdade eu estava esse final de semana na casa da minha mãe e é engraçado, eu já vi mais de uma pessoa falar. Ela falou, Rô, estou esquecendo muita coisa, eu acho que eu estou com Alzheimer. Então é engraçado, as pessoas, eu acho que, e talvez você já pode falar um pouco nisso também, parece que os primeiros sintomas do Alzheimer, ele se confunde com esse desgaste natural do cérebro. E aí acho que as pessoas elas se ligam, você fala, pô, já que eu estou esquecendo, eu estou com Alzheimer. Não, de repente é um Sim, esquecimento natural, né? Parte de um sim. desgaste natural cerebral que ela está tendo e necessariamente não é uma doença, não é uma demência ainda, certo? Isso é uma das principais queixas aqui no consultório, né? E sabe, Rô, pessoas de todas as idades, pessoas de 30, 40, 50, vêm com essa questão, assim, né? Será que eu tô, sei lá, com Alzheimer aos 30, 40 anos, né? Para cada faixa etária a gente tem uma razão maior, né? Então, por Tá, exemplo, aos 30, 40 anos, o esquecimento é geralmente causado por estresse, por distúrbio do sono, né? O estresse ele causa sim muito esquecimento, porque aumenta muito o cortisol, que é maléfico para o hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória. Eu vou ter lá, por exemplo, em situações de paciente aí com 50, 60 anos que começa a esquecer, muitas pessoas têm medo de ter Alzheimer, e aí também começam algumas questões, por exemplo, na mulher, né, relacionadas ao climatério, questões hormonais, muito distúrbio de ansiedade, depressão, pode causar mimetizar aí, né, o que seria um Alzheimer, mas na verdade é só uma perda de memória causada por outra razão, às vezes causas clínicas, por exemplo, distúrbios da tireoide, deficiência de vitamina, principalmente a vitamina B12, podem dar sintomas parecidos. Por isso que é importante, que eu sempre digo, na suspeita, busca ajuda médica, busca um neurologista para que você faça uma bateria de exames e ele vai poder te dizer, ok, esse é um esquecimento
que você não precisa se preocupar, ou não, vamos começar o tratamento para o Alzheimer. Sim. E o Alzheimer é a principal, assim, a principal demência encontrada é o Alzheimer, é isso? Isso, as pessoas confundem, né? O que que é demência e o que que é Alzheimer. Então, a demência é um conjunto de sinais e sintomas onde o indivíduo tem um declínio cognitivo. O que é isso? Ele perde a capacidade de fazer coisas que antes ele fazia naturalmente. Então, ele perde memória, perde a capacidade de linguagem, de raciocínio, de tomada de decisões, de executar tarefas. Por exemplo, a gente não pensa, mas para a gente dirigir um automóvel, a gente tem uma série de movimentos que já estão ali no nosso cérebro como uma coreografia. A gente não precisa pensar, né? Vou ligar o carro, vou engatar a marcha. É uma sequência natural. Para eu escovar o dente, para eu pentear o cabelo, para eu fazer um café. Então, são sequências ali que já ficaram fixadas no nosso cérebro como aprendizados. E se eu tenho uma demência, eu vou perdendo esse tipo de capacidade, né? Então, a demência, ela sempre acontece quando eu perco capacidades funcionais cognitivas. Então, isso tudo que eu falei é demência. E o Alzheimer é a demência mais comum, tá? Então, as pessoas sempre me perguntam qual é a diferença entre demência e Alzheimer, né? A diferença é que o Alzheimer não é diferença, na verdade o Alzheimer está embaixo da demência, né? O Alzheimer é a demência mais comum. Então, no guarda-chuva da demência tem uma doença, né, que é o Alzheimer. Exatamente. E como é que a gente faz o diagnóstico do Alzheimer? Porque assim, como eu falei anteriormente, muitas vezes ele parece um esquecimento natural, né, o envelhecimento natural do cérebro. Mas existem testes, exames para a gente tentar detectar o Alzheimer? Sim. O que a gente faz? A primeira coisa então, a gente suspeita e aí a gente faz uma série de campanhas até, né, ou assim, no sentido de alertar a população de que ao primeiro não, né? Não é a primeira coisa que você vai esquecer que você vai sair correndo para o médico, mas Sim, se houver... senão a gente, até eu preciso ir hoje já no médico. Mas assim, se houver uma repetição de esquecimento, e principalmente em situações que te deixam com a pulga atrás da orelha, ou pessoas da sua família que estão aí se questionando, puxa, você não está muito esquecido? Nossa, você está esquecendo isso de novo? Geralmente tem esse feedback de alguém da família, um filho, esposa, alguém, marido que está falando, que está te corrigindo toda hora em relação à tua memória, né? Aí você tem que buscar ajuda, tá? O médico, ele vai fazer uma série de avaliações clínicas, né? Ele vai te aplicar alguns testes ali, testes de memória, vai pedir para você desenhar algumas coisas, vai te fazer algumas perguntas e ele vai fazer um exame físico em você e vai te pedir exames complementares. Um exame de imagem, pelo menos, né? Geralmente uma ressonância magnética, exames de sangue. Para que exames de sangue? Para afastar outras causas de esquecimento, como que eu falei, da tireoide, da vitamina B12, anemia, diabetes, enfim, né? E aí sim a gente, nessa suspeita toda, com essa combinação da história clínica com o que eu achei aqui no consultório de exame físico, com os exames complementares, eu fecho o diagnóstico. Tá, porque assim, o principal fator de risco para o Alzheimer seria a idade, né, AP? Eu acho que ela tem uma prevalência muito maior a partir dos 60 anos, seria isso, ou 65 anos. Sim, sim, na verdade o principal fator de risco é o envelhecimento, porque é uma doença ligada ao envelhecimento, ou seja, quanto mais velha eu estou, mais propenso ao Alzheimer eu estou. Então, a pessoa é acima de 65 anos, geralmente. Então, a partir dos 65 anos, vamos falar que dos 65 aos 75 eu tenho um risco pequeno. Dos 75 a 85 vai aumentando um pouquinho mais. Exatamente, vai aumentando quanto mais velho eu estou. Então, acima de 95 anos, eu tenho aí uns 40, 50% de chance de ter Alzheimer, né? Então, é uma doença do envelhecimento.
Mas tem pessoas que desenvolvem o Alzheimer antes dos 65 anos. Isso tem alguma Tem. ligação com genética ou com hábito? Sim, a gente geralmente fala que o Alzheimer que acontece antes dos 65 anos é o Alzheimer precoce, daquele indivíduo que desenvolveu numa idade precoce do que seria esperado. Esse tipo de Alzheimer geralmente tem uma característica genética, tá? Esse sim, então se alguém tem, isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Ah, meu Tá, avô teve demência, teve Alzheimer, eu tenho risco de ter? Depende da idade que ele começou a ter, né? Se ele teve abaixo de 65 anos, sim, você tem um risco familiar aumentado, tá? perfeito. Mas o Alzheimer normal, que geralmente acomete pessoas depois dos 70, 75 anos, esse geralmente não é genético, tá? Tá. E bom, então agora a gente já está falando de uma pessoa que está com Alzheimer. Eu recebi uma dúvida aqui que eu achei super interessante, porque assim, para mim era uma coisa tão óbvia, né, como médico, de você falar o diagnóstico para o paciente. Mas eu vi que tem essa dúvida. Contar ou não para o paciente que ele tem Alzheimer? Explica isso melhor para a gente, Apê. Isso é um grande debate ético, né? E que Eu achei interessante, que envolve. para mim era uma coisa meio óbvia. Tem que contar, É, né? Mas é. eu achei interessante ter essa dúvida na questão do Alzheimer. Você sabe que é um debate ético que envolve muitos aspectos, um pouco parecido quando a gente tem um diagnóstico de um câncer terminal, sabe assim? Que a gente já ouviu, né? Pessoas que têm os dois lados, né? Assim, Sim, nossa, se ele ficar sabendo, ele vai desistir da vida e a doença vai se instalar de uma vez, né? O Alzheimer é assim, eu sempre aí é uma opinião pessoal, tá? Da Ana tá. Paula. Porque se a gente for ler ou estudar ou em congressos, existem debates de pessoas que defendem os dois lados. Sempre Perfeito. contar ou sempre respeitar a vontade da família, né? É, eu tenho depois desses anos todos, né, e dessa vivência com pacientes assim, e com cuidadores, né, e com familiares, eu sempre acho que depende do grau da doença, Tá. tá? Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma doença mais moderada para avançada, é, tanto faz você falar ou não, a pessoa não vai agregar em nada saber daquilo, sabe? E talvez só Sim. aumente o sofrimento, né? Porque tem pessoas que a gente já diagnostica numa fase mais avançada, tá? E talvez você desencadeie sim um processo depressivo, algo desse gênero. Agora, Tá. se é algo muito inicial, eu acho que a pessoa tem que saber, tá? Porque assim, é uma questão de ela poder escolher o que ela quer fazer com os seus últimos meses ou anos de lucidez, de memória, né? E ela poder tomar aí as suas atitudes e aproveitar da melhor forma. De repente, ela quer fazer uma super viagem, ela quer fazer as pazes com alguém, ela quer retomar um relacionamento, ela quer refazer o testamento. Eu acho que é um direito do indivíduo, sabe? Mas ainda tem correntes que dizem, não, essa pessoa tem que ser respeitada a vontade da família e a família que decide se vai contar ou não. Mas isso aí é perfeito, porque eu acho que essa daí é a grande, eu acho que para mim o grande prazer da medicina é essa relação que a gente tem, né, do médico com o paciente, que faz com que você, muitas vezes, tenha que tomar decisões que nem sempre estão em protocolos ou que nem sempre tem aquela linha mais correta, até da ciência, né? Mas que, poxa, você sentiu ali, conversando com ele, conversando com a família, que aquele caminho é o melhor para ser seguido, e se ele confia em você, com certeza vai ser o melhor. E eu acho que essa é a grande sacada da medicina, isso é muito É a legal. nossa arte, né, Rô? É a forma como Que a vem com a gente. vivência, vem com os erros, né? Porque a gente erra também, fala, putz, da próxima vez eu vou fazer Muito. diferente, eu vou falar ou não vou falar, eu aprendi agora. E pô, isso sei lá, eu acho que é o mais legal da medicina mesmo. Essa relação transforma não só a gente, mas também a vida do paciente e a vida do familiar, né? Isso é muito Exato, legal. Apareceu exato. uma pergunta aqui, AP, sobre prevenção.
Eu também tinha até anotado aqui se é possível a Uhum, gente retardar os efeitos do Alzheimer, né? tá. É possível É, prevenir o Alzheimer? o que a gente tem hoje de estudo, né? Isso é uma das áreas da neurologia que mais se estuda porque é de interesse geral, né? Tá? É, porque nós estamos envelhecendo, né? E aí vem uma questão. Muita gente pergunta assim: hoje em dia tem mais Alzheimer? Não, não tem mais Alzheimer. A gente está envelhecendo mais, a gente vive mais, Sim, né? sim. Então é natural que as doenças do envelhecimento surjam mais agora. É, é assim: a gente tem algumas coisas que já foram comprovadas, que você fazendo isso que eu vou falar, você consegue sim retardar o aparecimento da doença. Quais são essas? Todo mundo aí com papel e caneta na mão, porque todo mundo quer fazer, quer retardar ao máximo, né? Não vai garantir que você não tenha, tá? É como que assim, se for para você ter, você vai ter, tá? Mas Tá. se eu fizer essas coisas que eu vou falar agora, eu consigo retardar o aparecimento da doença em alguns anos. Alguns estudos falam até em 10 anos de retardo do aparecimento. Então, olha que bacana, quer dizer, se era para eu ter Alzheimer com 70 e eu fizer tudo isso, eu vou poder ter com 80, show de bola. Quais Maravilhoso. são, quais são esses hábitos? Primeira coisa, atividade física. Foi o primeiro estudo que surgiu em relação à prevenção e retardo de Alzheimer, e atividade física vigorosa, regular, tá? De preferência, atividade física aí que te faça cansar, né? Suar. Que Né? suar a camisa, exatamente, suar o bigode. Então, atividade física, depois alimentação saudável, principalmente alimentação mediterrânea, né? Tem sim trabalhos que mostram, assim como alimentação ruim, com gordura trans e tal, tem um risco maior, tem uma relação aí direta de antecipar, digamos assim, o Alzheimer, né? Então, assim, a gente tem as coisas que protegem e as coisas que atrapalham. Então, vamos falar. A alimentação saudável a gente sabe que protege. Outra coisa, os exercícios mentais, né? Vira e mexe eu vivo postando aí no meu Instagram, porque esse estudo foi muito bacana, saiu na Neurology desse ano, que você praticar leitura, jogos, você aprender uma língua, você aprender um instrumento musical, você fazer, de repente, artes manuais, sabe? Então, você fazer crochê, fazer pintura, fazer artesanato, tudo isso vai estimular a sua cognição para você também diminuir aí a chance de ter o Alzheimer. Atividades de lazer, atividades sociais, se encontrar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, também protegem do Alzheimer, tá? Em contrapartida, e aí por isso vem essa questão do porquê que também o Covid e o isolamento social foi tão ruim para Sim. quem teve, para quem tem a demência, né? E para quem teve, e muitos daqueles que estavam, Rô, naquela fase de borderline, declínio cognitivo leve ou Alzheimer, acabaram vindo para o lado do Do Alzheimer ou Alzheimer. avançando a demência, tá? O isolamento social foi assim tenebroso para os idosos e para quem tem demência. E para o lado ruim, né? O que a gente sabe que favorece o aparecimento mais rápido da demência? A gente sabe que a alimentação ruim, o estresse crônico por conta do cortisol elevado, tá? Ele sim, ele prejudica muito a nossa memória e hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que o Covid, né? Muitas pessoas com Covid tiveram aí um declínio cognitivo pós-Covid importante, tá? E hoje tem vários estudos que mostram que o Covid, quem teve Covid tem um risco maior de desenvolver Alzheimer ou até antecipar o Alzheimer, principalmente o pessoal que teve Covid antes da vacinação. Eu tinha anotado aqui umas coisas sobre a prevenção e uma dessas, uma das coisas que você já falou, que é manter-se mentalmente ativo através desses jogos, atividades que
aprender uma língua, aprender a tocar um instrumento, faz com que você se mantenha mentalmente ativo, né? Eu acho que isso Exato. é muito interessante. Uma outra coisa que eu li, que eu falei, deixa eu perguntar, porque é uma dúvida, que tá assim, beber um pouquinho de álcool parece que é bom. Uma pequena dose de álcool faz bem? É isso mesmo? Então, para prevenir o Alzheimer, tem algumas coisas sobre a uva, o vinho tinto, né? Tá. E aí ficou-se a discussão, né? Ficou a discussão, mas é o vinho tinto ou é a uva, enfim. Não, não é a bebida alcoólica, é a substância da uva, tá? Então, tanto faz o suco de uva Ah, legal. ou Tá. o vinho tinto. Não está proibido o vinho, não está proibido o álcool, desde que com moderação. Claro que se você toma alguma medicação controlada, fale com o seu médico se você pode misturar, tá bom? Mas não é ele que vai proteger nem causar a demência. Claro, existe sim a demência do alcoólatra, do etilista, que aí é outra coisa. Não, perfeito. É, agora sim, a gente já sabe que, a gente já entendeu que o Alzheimer, a gente não sabe a causa. Teoricamente, a gente vai envelhecendo e você pode desenvolver, tirando os mais cedo, pode ter uma questão genética envolvida, mas depois dos 65 anos, a gente não sabe a causa. E aí eu vou entrar num ponto que eu sei que é polêmico, que na verdade você não precisa abordar tanto a parte técnica, mas muita gente pergunta, e aí, eu vou tratar como? Tem tratamento Alzheimer? Tem Uhum. remédio? Tá. Não, é um assunto bem interessante, Rô, assim. Tem, sim, tratamento. E aí vem uma coisa assim, né? Mas não tem cura. Aí eu pergunto assim, o que que na medicina tem cura, sabe? Porque quando a gente fala da demência, a gente tem tratamento, né? É uma doença que está evoluindo, mas a gente está tratando. Se a gente falar do diabetes, né? O diabetes também não tem tratamento, se a gente for analisar. Ele tem controle, mas Sim, depois ele pode piorar. A hipertensão, a mesma coisa. É claro que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, mas não é algo que. O tratamento não tem algo que consiga estacionar. Eu estou com meu óculos aqui, você é oftalmologista, um grande oftalmologista amigo meu, e eu tenho lá minha presbiopia, tá certo? Porque, apesar de jovem, eu já não consigo mais, né? Tem essa questão da presbiopia. Aliás, o dia que a Ana sim. Célia me falou que eu estava com presbiopia, quase que eu vou na cara dela. Isso é uma das coisas que mais entrega a idade. Falei para ela que eu não podia, com essa cutis maravilhosa, É, ter presbiopia, mas enfim. Que acontece, Rô? Eu coloco lá o meu óculos, tá certo? E eu controlo ali, tá legal, tá. Já tá na hora de eu voltar na Ana, e eu preciso refazer o meu óculos, o meu grau certo. evoluiu, eu tive uma piora, tá certo? Eu não tenho nada que garanta que aquilo vai estacionar. Agora vamos fazer o paralelo e voltar para nossa demência. Se eu tenho uma doença na fase inicial, para moderada, eu tenho sim medicamentos que conseguem estacionar a doença, que é o que a Tá. gente consegue em grande parte das doenças neurológicas e de outras áreas da medicina, né? Na Sim. medicina, são poucas as coisas, tirando as coisas cirúrgicas, são poucas as coisas que a gente consegue tratar e acabou, esquece, tchau, né? Tirando infecção e cirurgia, a maioria das coisas a gente tem tratamento de longo prazo. E Certo. a demência é uma delas. Então, a gente trata sim, existem medicamentos, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo e, consequentemente, da família, que sofre demais, né? O tratamento para demência é um tratamento que não é um milagre, não é, mas consegue sim melhorar e estabilizar a doença. Mas quanto antes inicia, melhor. Não Tá. adianta vir com um paciente com uma demência já terminal, que ele não consegue reconhecer os próprios filhos, querer começar a tratar, o tratamento vai ser um desastre. Mas se você fizer um tratamento assim que desconfiar, bem acompanhado por um profissional, tem uma boa chance de evoluir bem. Não, legal. Deixa eu só pegar a pergunta aqui que fizeram, acho que é a Nanda, que ela tem uma conhecida de mais de 75 anos, que tomou remédio durante muito tempo, e ela tem Alzheimer e Parkinson.
tem alguma ligação do Alzheimer com o Parkinson? O Alzheimer pode acelerar o Parkinson ou vice-versa? Sim, existe uma. São duas doenças neurodegenerativas. O Alzheimer é a mais comum, o Parkinson é a segunda mais comum, tá? O Tá, Alzheimer, a degeneração está numa região que chama hipocampo, o Parkinson está numa outra região, que é ligado ao movimento, né? Que é a substância negra, falta dopamina, que é um outro neurotransmissor. Então, existe sim, pelo próprio fato da pessoa estar envelhecida, tem uma chance maior dela ter, tá? Teve Alzheimer, pode ter Parkinson. Agora, o que acontece muitas vezes é que o Alzheimer, ele pode ter sido diagnosticado, quer dizer, o diagnóstico pode não ser Alzheimer, deixa eu me fazer entender melhor. Existem vários tipos de demência, lembra que a gente falou lá atrás? sim. Dentro das demências, eu tenho o Alzheimer como a principal, mas eu tenho outras demências que são parecidas com o Alzheimer e que cursam com sintomas motores parecidos com Parkinson. Por Tá? exemplo, as demências frontotemporais, demência por corpúsculos de Lewy, demência de Pick, doença de Pick. Então, eu tenho ali algumas demências que têm sintomas motores. E, por outro lado, eu tenho Parkinson, que não é Parkinson, que é um parkinsonismo, que evolui também com sintomas de demência. Então, a grande Perfeito. pergunta para essa pessoa será que são realmente duas doenças? Ou será que o diagnóstico é que precisa ser melhor esmiuçado? Não, perfeito, mas isso é aquela coisa também da medicina que é fascinante, né? Que é normalmente o leigo, ele quer que você coloque a coisa numa caixinha, né? É isso, é aquilo, mas muitas vezes as coisas elas se misturam e é difícil de você dar um diagnóstico preciso, exato, né? Porque Exato. às vezes aquela pessoa tem sintomas de uma doença e sintomas de outra, então acaba confundindo um pouquinho, né? Tem uma outra Perfeito. pergunta, se está ligado assim, se a pessoa que tem esclerose múltipla tem uma chance maior de ter Alzheimer, tem alguma ligação isso? Esclerose múltipla não, tá? Mas o que acontece? Porque a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, autoimune. Mas o que acontece é que o paciente com esclerose múltipla tem declínio cognitivo também, tá? Ele tem esquecimento, por alterações ali na área da memória, mas quando a gente fala de Alzheimer, a gente fala em degeneração e a gente fala em acúmulo de uma proteína anormal, que é a proteína beta-amiloide. Alzheimer é isso. A esclerose múltipla também pode dar perda de memória. Tá. Aliás, falando em sintomas, tem uma pergunta aqui, acho que é do Cícero. Quais os principais sintomas para identificar o estágio inicial do Alzheimer? Seria Tá, a então perda de vamos lá. memória Então vamos lá. Principalmente perda de memória recente. recente? Então Tá, a pessoa esquece aquilo que acabou de falar e fala de novo, conta a mesma história, mas você fala, mas peraí, você acabou de falar isso. Ou ela esquece o que ela acabou de fazer. Então, por exemplo, ela já almoçou e ela esquece que já almoçou. Ou ela, por exemplo, está indo num determinado lugar para fazer alguma coisa e não lembra o que ela foi fazer lá. Então, a perda de memória recente. Ela conta várias vezes a mesma história ou ela pergunta várias vezes a mesma coisa. Porque, por exemplo, ela pergunta assim, a sua mãe pergunta assim para você, Rodrigo, hoje o que nós vamos fazer? Você fala assim, hoje a gente tem médico. Tá bom. Daqui a pouco ela fala, Rodrigo, o que a gente vai fazer hoje? Por quê? Porque ela esqueceu que você falou que ia ter médico, entendeu? Então ela repete tá várias bom. vezes a mesma pergunta. Esse é o principal sintoma inicial do Alzheimer. Mas também ele pode começar a se perder na rua, ter o problema da localização espacial, tá num lugar, não sabe onde está, alterar o comportamento, né? Então, o idoso que altera o comportamento pode ser uma demência também. Tá. Na verdade, surgiram algumas perguntas aqui, antes de eu entrar no próximo tema. Eu acho que você já falou que privação do sono e estresse pode causar esquecimento, né? Você já comentou sobre Exato. isso. Alguém comentou aqui sobre demência, Emanuele. Demência vascular é comum? Qual o tratamento?
A Se tem demência ligação com vascular é Alzheimer. o segundo tipo, lembra que eu falei, demência em cima, Alzheimer é a Sim. principal. A demência vascular é o segundo tipo mais comum de demência, tá, Emanuele? E o tratamento já não é tão eficaz quanto o Alzheimer, porque a demência vascular ocorre por múltiplos infartos, por múltiplos AVCs, né? E aí é meio que assim, meio que o cérebro já morreu naquela área. O que a gente tem para tratar não é medicamentoso, é em relação a estímulo cognitivo. Então, ou uma neuropsicóloga, ou de repente essas escolas de ginástica cerebral, tipo Supera, é muito interessante, aí é bacana. É numa, tem uma outra questão aqui que eu falei, até apareceu minha mãe perguntando, uma outra pessoa que perguntou, eu esqueci umas coisas, eu esqueci onde eu guardei uma coisa, é sinal de Alzheimer, a gente já conversou sobre isso, nem sempre isso é sinal de Alzheimer, né? Mas assim, eu queria entrar num ponto, AP, que eu acho talvez o mais importante, que é assim, como é que a gente vai garantir o bem-estar do paciente com Alzheimer e também como é que a gente vai tratar a família dele, como é que a gente vai garantir também o bem-estar da família desse paciente com Alzheimer, que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Você sabe, Rô, que assim, na minha consulta com paciente com Alzheimer, eu passo, sei lá, acho que 60% do tempo da consulta dedicada à família, sabe? Porque é muito difícil lidar com o paciente, né, com uma pessoa nessa situação. Existe um adoecimento do cuidador muito grande, né? E é uma população que tem que ser olhada, são pessoas que precisam ser cuidadas também, né? Sim. Do ponto de vista emocional, eles precisam de suporte, de o que fazer, como fazer, quais vão ser os próximos passos, tem muita dúvida. Mas como é que vai ficar? Em que momento que ele vai deixar de lembrar de mim? Que momento que vai ficar acamado? O que eu posso fazer para melhorar? Tem a coisa da culpa. O cuidador, muitas vezes, ele se sente culpado porque ele perde a paciência, porque em alguns momentos ele não se conforma com a forma da sua mãe, do seu pai tá daquele jeito, então ele nega, né? E fala às vezes para sua mãe assim: poxa, mas já te falei isso, né? Ou fala para mim: doutora, ela é desatenta. Não, não é desatenta, ela tem uma demência, né? Então é muito complexo. Assim, eu dedico uma grande parte da consulta para isso. Então, realmente, existe um adoecimento do cuidador muito grande, tanto que tem, hoje em dia, muitos trabalhos, muitos estudos sendo feitos voltado para isso, assim, sabe? Para garantir o bem-estar do cuidador, porque é muito difícil. Tem uma sobrecarga física e emocional gigantesca, privação de sono, tem uma questão emocional de você ver ali o seu ente querido sendo, né, estando adoecido e sabendo que a evolução é muito ruim, né? Então é uma coisa bem complicada, assim. O cuidador ele tem que ser cuidado, ele tem que ser cuidado tanto quanto a pessoa que tem a demência. E muitas vezes quem tem a doença, ela nem está sofrendo mais, sabe? Muitas vezes o paciente mesmo, ele tá tudo bem, para ele tá tudo ótimo, né? Quem passa a ser quem tá sofrendo passa a ser o cuidador. Conforme vai evoluindo a doença, né, o cuidador, o filho, a família acaba sofrendo mais. E aí você tem que abrir mão, às vezes, de algo assim multidisciplinar, que envolva psiquiatria, algum cuidado maior, não é isso? Com certeza, chega um momento de cuidado que essa pessoa vai precisar. O paciente, né, começa a ter aí, ele precisa de múltiplos cuidados, então, geriatra, fisioterapeuta, fono, psicólogo, terapia ocupacional, nutricionista, isso para para o paciente, né, psiquiatra, muitas vezes, e pro cuidador, é, seja o próprio neurologista ou geriatra que já cuida da pessoa, ou um suporte mesmo, grupos de apoio, existem grupos de apoio
para cuidadores e familiares, né, de pessoas com demência. Tem na ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, tem um grupo de apoio bem interessante. Existem grupos de apoio do sistema público nas UBSs também. E aí você deve, assim, é muito interessante que você procure aí um apoio de um psicólogo, se você tiver oportunidade, porque realmente é uma fase muito difícil, muito delicada. Legal, você já respondeu a pergunta aqui da Sua Aragão a respeito da terapia ocupacional, fono, físio, se ela ajuda o bem-estar do idoso, né? Você já respondeu que sim. Eu ia falar até tem um outro seguidor aqui que falou, o Jesus, alguns pacientes eles podem ficar agressivos, né? E Uhum. isso deve ser um problema maior. Eu acho que não são todos, mas alguns portadores de Alzheimer podem desenvolver essa agressividade, né? E como é que a gente vai Sim. lidar com isso, AP? Eles ficam, sim, tem um momento de agressividade que é relativamente comum, Tá. e geralmente é uma fase, né? É uma fase aí da fase leve para moderada. E a gente lida com medidas comportamentais e medicamentos, tá? Então, a gente precisa da contenção química, precisa de medicamentos, né? Geralmente é o neurologista que vai introduzir ou o psiquiatra, e medidas comportamentais, né? Então, por exemplo, não contrapor aquilo que o idoso falou. Então, muitas vezes o idoso ele vai ficar agressivo porque ele quer uma determinada coisa. E aí o familiar ele briga com o idoso, entendeu? E, na verdade, o Sim. melhor caminho é você, às vezes, concordar e mudar de assunto, por exemplo, entendeu? E levar para ouvir uma música, e levar lá para fora para tomar um ar, entendeu? Então, muitas vezes, você mudar o foco é a melhor estratégia do que ficar tentando bater boca, discutir com alguém que não está entendendo. Eu costumo dizer assim, você discute, você bate boca com uma criança de 1 ano e meio? Não. Você, quando ela tá lá irritada, gritando, você pega e você vai tomar um ar. Não adianta você querer argumentar, discutir a Sim. relação, né? Mas eu estou cansado, você não está vendo o que eu estou fazendo. Não, não adianta, né? Você tem que ter uma atitude ali. Então, são medidas comportamentais e medicamentos. A impressão que dá é que na doença de Alzheimer, né, o idoso parece que ele vai se comportando como uma criança, né, novamente. E, teoricamente, a família tem que tomar um cuidado semelhante a isso. E muitas Exatamente, em todos vezes os sentidos. a pessoa já até esqueceu como é que lida com aquela criança. Quando ela teve filho, ela tem que lidar novamente com uma criança, Exato. né? É o que eu Não costumo deve ser dizer, muito assim, fácil. é uma involução em todos os aspectos, no aspecto comportamental, no aspecto de lidar com urina e fezes, né? De esfíncter, de controlar, de usar fralda, de parando de comer sozinho, depois parando de andar. Então, o cérebro da criança ele começa, né? É o bebezinho ali, o recém-nascido, e ele vai ganhando essas habilidades. Ele vai ganhando a mielinização e vai ganhando essas habilidades Uhum. de pegar com a mãozinha, de comer, depois vai andar, depois vai desfraldar, depois vai falar, né? E o idoso ele vai ir perdendo todas essas habilidades, né? É bem interessante. Na verdade, eu tinha mais uma coisa para falar que já estou até perdido. A gente falou tanto e passa rápido quando a É. conversa é boa, assim. Mas na verdade, assim, eu até lembrei que eu juro, eu não tinha lembrado. E no começo você falou mesmo que você trabalhou no serviço público. Fala só um pouquinho, rapidamente, das dificuldades do tratamento de uma demência no serviço público. Olha, é um grande desafio, né? Eu fui primeiro coordenei um serviço de neurologia municipal, depois fui secretária municipal de saúde de Santo André, depois fui diretora dos postos de saúde lá da Atenção Básica de São Caetano, e é muito complicado, né, Rodrigo, assim, porque geralmente são famílias que não têm recurso, né, e tudo isso que a gente está falando, né, do suporte, da facilidade de ter um médico para, de repente, você ter o telefone desse médico e poder falar com ele a hora que você quiser. Meus pacientes têm meu telefone, né? Olha, doutora, ele está muito agressivo, está muito agitado, e eu converso, eu falo o que é para fazer.
tem fisioterapeuta que vai em casa. Então, quem não tem condição realmente é muito complicado. O SUS, assim, o SUS funciona muito para muitas coisas, mas em relação ao cuidado do paciente com demência, deixa muito a desejar, porque o que a gente tem que mais se aproxima disso, assim, desse tipo de cuidado, é o programa Saúde da Família, né? Onde o médico vai em casa, junto com as agentes comunitárias de saúde, faz as visitas, e aí tem a físio e a fono que vão. Só que o que eles fazem? Não tem o profissional, assim, as equipes de PSF no Brasil, a gente não tem equipes que vão conseguir, por exemplo, ir um fisioterapeuta 3 vezes por semana na casa do indivíduo. Então, ele vai a cada 15 dias e ele vai ensinar a filha do paciente como fazer, entendeu? Claro, é melhor do que nada, mas assim, o cuidado, ele é bem difícil. Bem mais restrito, né? Tá. Bem mais restrito. E assim, a gente sabe que a população, em geral, está envelhecendo. Então, a gente vai viver mais. E é correto afirmar que todo mundo vai ter Alzheimer, então, em algum momento da vida? Se a gente viver até os 120, sim. Sim. Sim, porque se a gente pensar que acima de 95 anos eu já tenho... É que hoje a gente só fala até 100 anos, né? Então, sim, se a gente falar que a partir dos 95 anos a chance é de 50% e cada ano vai piorando, quem sabe a gente vive até mais de 100 anos, né? A gente não sabe como é que vai estar. Vai chegar no 100, né? Vai chegar no 100% de chance. Né? A nossa geração não, mas quem sabe os nossos filhos, enfim, né? Então, sim, em algum momento todo mundo terá. Isso a gente tem que pensar. AP, isso é demais. Eu sabia que ia ser a melhor live de todas. Lindo, não estou brincando, não. Tem mais gente, mais perguntas, mas eu sabia que o tema era muito bom e você é muito boa também. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Não, vou chamar, com certeza. Isso pode ficar tranquilo. Eu queria que você falasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo. O que você acha que a gente tem que prestar mais atenção com relação ao Alzheimer, mas essa coisa tão, assim, a gente sabe muito e na verdade sabe muito pouco sobre o cérebro, né? Então, o que você tem a dizer para a gente, por favor? Eu tenho a dizer que, na dúvida, busque ajuda, sabe assim? Eu vejo muita gente que demorou 2, 3 anos para buscar ajuda, e aí, putz, o resultado já não é mais o mesmo, sabe, Rô, em termos de tratamento. É como um câncer, que faz toda a diferença você pegar no comecinho. Se eu tenho um nódulo no meu seio e eu acho que é só uma bolinha, não vou procurar, não vou fazer mamografia, não dá. Vai procurar ajuda, porque pode ser uma coisinha que você vai tratar e vai ficar ótimo. Vai ficar bom, só que você sim. vai deixando o negócio crescer e aí dá vontade de esganar as famílias que fazem isso, entendeu? Então não perca tempo. Na suspeita, busque ajuda. Outro recado que eu quero deixar para os cuidadores e familiares: cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, busque ajuda, busque formas de facilitar a sua vida, né? Seja aí com o aplicativo do Rô maravilhoso, seja de outras maneiras, mas assim, você precisa de uma rede de apoio, tá? Você precisa de uma rede de apoio que facilite sua vida e busque ajuda, porque se você adoece, e que é muito frequente acontecer, não tem como prestar um cuidado bacana para o idoso. Perfeito, a gente tem que se cuidar, com certeza. Para cuidar dos idosos, a gente tem que se cuidar também. É isso aí. Exato. Só esclarecendo aqui, apareceu uma última perguntinha aqui da Ana. Será que não vai ter evoluído a medicina para ajudar a gente lá na frente? Ana, na verdade, talvez se a gente for apontar alguma coisa boa em doença crônica, que elas são as doenças mais estudadas, né? Então, é incrível como sai droga, como sai tratamento, com certeza no futuro deve chegar alguma coisa que vai ajudar. Como a AP falou, não vai curar, mas vai ajudar a gente tentar fazer com que essa pessoa que tem esse problema viva com uma qualidade de vida melhor. Com certeza no futuro vai ter algo melhor. Tem muita coisa já tem muita coisa em estudos, anticorpos monoclonais. Quem sabe lá para frente a gente tem novidades. Legal.
AP, mais uma vez, obrigado. Obrigado Obrigada, mesmo. querido. Foi sensacional. Adorei. Sucesso total aqui a live. Eu fiquei muito feliz quando você topou. Fiquei muito feliz de ter conversado com você. E com certeza mais para frente vamos fazer mais. Obrigadão. Grande beijão para você. Beijo, saudade, tá? Valeu, beijo saudade. Na van. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.